Notícias de última hora do alto mar. Numa escalada dramática do impasse naval entre a OTAN e a Federação Russa, as forças dos Estados Unidos, com apoio operacional direto do Reino Unido, apreenderam com sucesso um petroleiro de bandeira russa no Atlântico Norte. De acordo com um comunicado urgente divulgado pelo Comando Europeu dos Estados, EUCOM, esta manhã, a operação teve como alvo o petroleiro de petróleo bruto Marinera, anteriormente conhecido como Bela 1. A apreensão ocorreu nas águas estratégicas entre a Islândia e a Escócia, conhecidas como a passagem Guyuk Gap, um ponto de estrangulamento crítico para a guerra naval. A interseção foi o clímax de uma perseguição de semanas que começou no Caribe. A operação foi liderada pelo cutter de segurança nacional da classe Legend da Guarda Costeira dos UPA, o USCGC Monroe, transportando equipes de abordagem especializadas do Comando de Operações Especiais dos UPA. Confirmando a capacidade da aliança, o Ministério da Defesa do Reino Unido acaba de emitir uma declaração validando o seu papel na missão. O secretário de Defesa britânico, John Healey, confirmou que o navio de apoio da Marinha Real, o RFA Tide Force, forneceu apoio logístico crítico à frota dos Keystone, enquanto aeronaves de patrulha marítima P-8 Poseidon da Força Aérea Real realizavam vigilância persistente a partir da RAF Mildenhall para rastrear os movimentos do alvo. Moscovo reagiu com fúria. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia denunciou imediatamente a operação, rotulando-a como uma violação grosseira do direito marítimo internacional e acusando Washington de se envolver em pirataria patrocinada pelo Estado contra uma embarcação com bandeira russa. Com relatos surgindo de que um submarino russo estava monitorando a situação nas proximidades, este incidente marca um novo e perigoso limiar no teatro do Atlântico. Estamos testemunhando a aplicação mais significativa de sanções marítimas na história recente. O Marinera está agora sob controle dos oceanos, mas as ondas de choque geopolíticas estão apenas começando a atingir. Para compreender totalmente a magnitude desta operação, devemos primeiro dissecar os ativos navais específicos que tornaram possível esta interdição em alto mar. Este não foi um encontro aleatório, foi uma sincronização calculada de hardware e logística entre duas das marinhas mais capazes do mundo. Na ponta da lança estava o USCGC Monroe, WMSL 755. Embora designado como um cutter da Guarda Costeira, classificar o Monroe meramente como um navio de patrulha seria um grave erro estratégico. Este é um cutter de segurança nacional da classe Legend, a plataforma principal da Guarda Costeira dos Estados Unidos, projetada especificamente para preencher a lacuna entre a aplicação da lei e a guerra naval de alta intensidade. Vamos olhar para as especificações. O Monroe desloca aproximadamente 4.600 toneladas longas com um comprimento de 418 pés, cerca de 127 metros. É movido por um sistema de propulsão combinado diesel e gás, ou CODAG, utilizando dois motores diesel MTU 20V 1163 e uma enorme turbina a gás LMM2500 derivada dos motores de aeronaves GE usados nos 787. Esta configuração permite que o cutter permaneça eficientemente com energia diesel por semanas durante missões de vigilância, mas corra a velocidades superiores a 28 nós quando a turbina a gás entra em ação para uma interseção. Crucialmente, a classe Legend é construída com um alcance de 12.000 milhas náuticas e uma autonomia de até 90 dias. Mas o que torna o Monroe a ferramenta perfeita para esta missão específica é o seu conjunto de comando e controlo. Ao contrário dos navios de patrulha padrão, estes cutters estão equipados com uma instalação de informações compartimentadas sensíveis, ou SCIF. Isso permite que o Monroe receba inteligência ultra-secreta em tempo real diretamente da Agência de Segurança Nacional, NSA, e satélites da Marinha dos Estados Unidos, integrando-a perfeitamente na rede de batalha mais ampla da OTAN. Para capacidades cinéticas, o Monroe está armado com o canhão principal Bofors 57mm MK-110, capaz de disparar 220 tiros por minuto. É apoiado pelo sistema de armas de aproximação Phalanx CIWS para defesa antimíssil e sofisticados conjuntos de guerra eletrónica que compreendem o sistema SLQ-32, projetado para bloquear e enganar o radar inimigo. Nesta operação, no entanto, o seu ativo mais vital foi a rampa de lançamento de popa, que permite o desdobramento rápido de barcos interceptores além do horizonte, as mesmas embarcações usadas pelas equipes de operações especiais para abordar o petroleiro russo. Apoiando o Monroe estava o herói desconhecido da Marinha Real, o RFA Tide Force.
Como um navio-tanque rápido de frota da classe Teed, este gigante desloca 39 mil toneladas, quase 9 vezes o tamanho do cutter que apoia. Construído pela DSM e personalizado no Reino Unido, o Tide Force é projetado para fornecer reabastecimento no mar, transferindo diesel, combustível de aviação e água doce para navios de guerra enquanto se movem em velocidade. A presença do RFA Tide Force foi a chave estratégica. O Atlântico Norte é implacável. Sem um posto de gasolina flutuante como o Tide Force, o Munro estaria preso a portos amigos na Islândia ou na Escócia, limitando severamente o seu tempo na estação. Ao emparelhar estas duas embarcações, os comandantes da OTAN criaram um grupo de ação de superfície caçador-assassino, persistente capaz de permanecer na passagem Duke indefinidamente. Agora, voltemos a nossa atenção para o alvo, o petroleiro Marinera. Relatórios de inteligência identificam o Marinera como um petroleiro da classe Aframax. Estas embarcações normalmente têm uma tonelagem de porte bruto entre 80 mil e 120 mil toneladas métricas. Um Aframax é o cavalo de batalha da máquina de exportação de petróleo russa, porque o seu tamanho menor, em comparação com os enormes superpetroleiros, permite-lhe aceder a uma maior variedade de portos e navegar rotas não padronizadas para evitar a deteção. O Marinera é um exemplo clássico do que os analistas navais chamam de frota sombra ou frota escura. Estes são cascos envelhecidos, muitas vezes navegando sem seguro padrão de proteção e indenização, PEI. Eles utilizam estruturas de propriedade complexas, empresas de fachada registradas em jurisdições como as Seychelles ou o Panamá, para obscurecer os verdadeiros beneficiários da sua carga. Tecnicamente, estes navios empregam táticas conhecidas como spoofing de AIs. O sistema de identificação automática que transmite a localização de um navio é frequentemente manipulado para mostrar a embarcação ancorada num local enquanto está fisicamente a mover-se a centenas de milhas de distância. Nas semanas que antecederam à apreensão, o Marinera provavelmente envolveu-se em transferências navio a navio, um método onde o petróleo é bombeado de um petroleiro para outro no meio do oceano para misturar tipos de petróleo bruto e apagar a impressão digital química da sua origem russa. Finalmente, devemos entender o próprio campo de batalha, a passagem Gjuke. A sigla significa Groenlândia, Islândia e Reino Unido. Este trecho de oceano é o ponto de estrangulamento naval mais crítico no hemisfério norte. Historicamente, durante a Guerra Fria, esta era a linha que a OTAN tinha que manter para impedir que submarinos soviéticos irrompessem no Atlântico aberto para ameaçar os comboios americanos. Hoje, a passagem Gjuke permanece um gargalo hidroacústico e estratégico. As condições da água aqui, gradientes de temperatura e níveis de salinidade, criam ambientes de sonar complexos. Ao interceptar o Marinera aqui, os USA e o Reino Unido maximizaram a sua vantagem. Os estreitos corredores de águas internacionais nesta região forçam as embarcações a passar dentro do alcance de aeronaves de patrulha marítima baseadas em terra, especificamente o P-8A Poseidon, operando a partir da RAF Lossiemouth. O P-8 não é apenas um avião de patrulha, é um centro de inteligência voador. Armado com o radar de busca de superfície multitarefa ANAPI-7, o P-8 pode detectar e classificar o periscópio de um navio ou a esteira de um petroleiro a dezenas de milhares de pés no ar, independentemente das condições climáticas. Foi o P-8 que provavelmente pintou primeiro o Marinera, retirando a sua camuflagem eletrónica e guiando o USCGC Munro em direção à sua presa. Esta operação não foi apenas uma ação policial, foi uma demonstração de domínio. Ao utilizar um cutter da Guarda Costeira sob a estrutura legal da aplicação da lei em alto mar, apoiado pelo poder logístico bruto da Marinha Real e pela vigilância de alta tecnologia da Força Aérea, a Aliança executou um contramovimento de guerra híbrida de manual. Eles usaram a dependência do inimigo na zona cinzenta contra eles, provando que o Atlântico está longe de ser um espaço sem governo. A operação para apreender o Marinera começou sob a cobertura da escuridão às 04 CB hora Zulu. A linha do tempo dos eventos seguiu o estrito continuum do uso da força, exigido pela política de aplicação da Lei Marítima dos Equates. C4-15 Hora Zulu, o USCGC Munro quebrou o silêncio de rádio no canal 16, a frequência internacional de socorro. O oficial comandante do Munro chamou o Marinera, identificando-se como um navio de guerra dos Estados Unidos e ordenando ao petroleiro que reduzisse a velocidade e se preparasse para a abordagem. A consulta foi feita em inglês e russo.
Não houve resposta. O Marinera manteve o seu curso a 12 nós, dirigindo-se para nordeste em direção ao Mar da Noruega. 0430. Hora Zulu, escalada. O Munro acendeu os seus holofotes de alta intensidade, iluminando a ponte do petroleiro. Simultaneamente, o RFA Tide Force manobrou para a alheta de estibordo do petroleiro, encurralando efetivamente a embarcação e criando uma parede visual de aço cinzento. Interseções eletrónicas gravadas pelo centro de combate do Munro indicaram que o capitão do Marinera estava tentando contactar o quartel-general naval russo em Severomorsk via telefone por satélite criptografado. O Munro ativou imediatamente as suas contramedidas de interferência jamming, cortando o link. 05 Cecil Hora Zulu, o lançamento. Com o alvo recusando-se a parar, o Munro baixou a sua rampa de popa. 2 barcos cutter, além do Horizonte 4 OTH, foram lançados. Estes interceptores de alta velocidade transportavam a equipe de resposta de segurança marítima, MSRT, a unidade de elite antiterrorismo da Guarda Costeira. Operando em estado do Mar 4 com ondas atingindo 8 pés, cerca de 2,4 metros, as equipes de abordagem aproximaram-se do petroleiro pela popa, o ponto cego do navio. 0518. Hora Zulu. À abordagem, a equipe de gancho e escalada do MSRT fez contato. Usando um lançador de gancho tático, eles prenderam uma escada de espeleologia ao corrimão do Marinera. O primeiro operador, designado Breacher 1, Invasor 1, escalou a borda livre de 30 pés. Em 90 segundos, toda a equipe de assalto de 12 homens estava no convés. Movendo-se com precisão cirúrgica, a equipe dividiu-se em 2 elementos. A equipe Alpha moveu-se para garantir a sala de controle de engenharia para evitar que a tripulação afundasse o navio ou sabotasse os motores. A equipe Bravo moveu-se diretamente para a ponte. 0525 Hora Zulu. Ponte segura, a equipe Bravo invadiu a ponte. O mestre russo e 3 membros da tripulação foram detidos sem que um único tiro fosse disparado. Neste momento preciso, um P-8 Poseidon da Marinha dos EUAs, circulando acima, transmitiu um aviso a todas as embarcações nas proximidades. Este navio está agora sob o controle do governo dos Estados Unidos. 0540, Hora Zulu. A descoberta. Enquanto garantia a documentação do navio, a equipe de abordagem descobriu a prova cabal. No cofre do capitão, encontraram registros físicos contradizendo os dados AIS digitais do navio. Os registros confirmaram que o petróleo bruto a bordo tinha sido transferido via transferência navio a navio de um navio sancionado nos Urais apenas 14 dias antes. Esta evidência física forneceu a justificativa legal imediata para a apreensão sob a Lei de Poderes Económicos de Emergência Internacional. 06 Hora Zulu. Declaração oficial. Após a apreensão bem-sucedida, a almirante Lisa Franchetti, chefe de operações navais, emitiu uma declaração do Pentágono. Cito a tradução oficial. A ação de hoje envia uma mensagem inequívoca. O Oceano Atlântico não é um porto seguro para aqueles que desejam contornar o direito internacional. Nós iremos rastreá-los, nós iremos encontrá-los e nós iremos fazer cumprir o Estado de Direito em relação às sanções energéticas. 0630. Hora Zulu. A resposta russa. A reação da Federação Russa foi rápida e cinética. 2 caças Su-35 Flanker-E foram enviados de uma base aérea na península de Kola. Eles realizaram uma passagem de alta velocidade e baixa altitude sobre o RFA Tide Force, quebrando a barreira do som numa demonstração deliberada de força. No entanto, eles não atacaram. A presença dos contra-torpedeiros Aegis da OTAN, espreitando logo além do horizonte, provavelmente dissuadiu qualquer fogo direto. O Marinera está atualmente a ser rebocado para um porto seguro na Escócia, flanqueado pelo Munro e pelo Tide Force. A fase tática imediata acabou, mas a guerra diplomática apenas começou. A apreensão do Marinera não é apenas um incidente isolado de aplicação da lei. De acordo com os principais analistas navais do Instituto Naval do Ushuaia e do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, este evento representa uma mudança fundamental de paradigma na estratégia marítima da OTAN. Estamos testemunhando a transição de sanções económicas passivas para interdição cinética. Nos últimos 2 anos, o Ocidente confiou em mecanismos financeiros, proibições de seguros e o teto de preços do G7 para sufocar a receita de energia de Moscovo. No entanto, a rápida expansão da frota sombra, agora estimada em mais de 600 embarcações globalmente, embutou em grande parte essas medidas de papel. Especialistas navais argumentam que Washington e Londres perceberam que, sem fiscalização física em alto mar,
O regime de sanções estava à beira do colapso. O cálculo estratégico. Porquê agora? Analistas de defesa sugerem que o momento desta operação é deliberado. Ao executar esta apreensão na passagem Duke, o quintal da OTAN, se está reafirmando o domínio da escalada. James Holmes, o presidente de estratégia marítima no Naval War College, tem frequentemente argumentado que o controle do mar requer presença. Ao abordar fisicamente e comandar um ativo russo, os equipes e o Reino Unido estão sinalizando que a zona cinzentas, o espaço entre a paz e a guerra aberta, não é mais um refúgio seguro para as operações logísticas russas. Eles estão forçando Moscou a fazer uma escolha difícil, ou aceitar a perda de carga valiosa, ou escalar militarmente contra forças navais superiores da OTAN, a Frota Sombra como arma. Além disso, o incidente do Marinera destaca uma ameaça que vai além da economia. Relatórios de segurança do Atlantic Council há muito alertam que a Frota Sombra é uma ameaça de uso duplo. Primeiro, há a militarização ambiental. Estes petroleiros envelhecidos e sem seguro são bombas-relógio. Se o Marinera sofresse uma falha catastrófica no casco na costa da Escócia, causaria um desastre ambiental que prenderia os recursos navais britânicos por meses. Segundo, há a ameaça de inteligência. Especialistas da The War Zone notaram que muitos destes chamados petroleiros civis estão equipados com equipamentos de inteligência de sinais, CGINT, agindo efetivamente como postos de escuta para monitorar os movimentos de submarinos da OTAN no Atlântico Norte. Apreender esta embarcação permite que a inteligência dos EUCs a desmonte e determine exatamente que tipo de tecnologia de vigilância a Rússia está incorporando na sua frota mercante, prevendo a retaliação russa à ameaça assimétrica. Então, o que acontece a seguir? Avaliações de inteligência prevêem que é improvável que a Rússia responda com um confronto direto navio a navio, já que a disparidade no poder naval convencional no Atlântico é muito grande. Em vez disso, devemos olhar para o leito marinho. O cenário mais perigoso, de acordo com avisos do primeiro-lorde do Mar da Marinha Real, é a retaliação assimétrica, visando a infraestrutura submarina crítica. A área onde o Marinera foi apreendido fica diretamente acima de cabos de fibra óptica transatlânticos vitais e oleodutos de energia. Há uma alta probabilidade de que a Direção Principal de Pesquisa em Águas Profundas, GGI, da Rússia, possa implantar submarinos de missão especial, como o Belgorod ou o Yantar, para realizar sabotagem ou grampear esses cabos. Este seria um ataque negável, espelhando perfeitamente as táticas de zona cinzenta que o Ocidente acabou de usar contra o petroleiro. Ondas globais, um aviso para Pequim e Teherã. Finalmente, esta operação está sendo observada de perto muito além do Atlântico. Em Teherã, a marinha do IRGC está tomando nota. As táticas usadas pelo USCGC Monroe, especificamente a rápida capacidade VBSS, visita, abordagem, busca e apreensão, são diretamente aplicáveis ao Estreito de Hormuz. Em Pequim, os planejadores navais do PLA estão observando como a guarda costeira do CIOAS está sendo integrada na guerra naval de ponta. O desdobramento de um cutter de segurança nacional para o Atlântico Norte demonstra que os ISHOTAs podem projetar poder de aplicação da lei globalmente, desafiando o próprio uso da China da sua guarda costeira no Mar da China Meridional. Resumo da análise. Em conclusão, a apreensão do Marinera mata efetivamente o mito da frota sombra intocável. Estabelece um novo precedente. Se uma embarcação for suspeita de violar o direito internacional, a bandeira que ela arvora não a protegerá mais das equipes de abordagem da OTAN. A guerra naval saiu das sombras e entrou no holofote. A operação de hoje, nas águas geladas do Atlântico Norte, serve como um marco sombrio na história naval. Cruzamos o Rubicão. A apreensão do Marinera prova que a aliança da OTAN abandonou a sua hesitação. Os Estados Unidos e o Reino Unido demonstraram que estão dispostos a arriscar uma escalada tática para alcançar o estrangulamento estratégico da economia de guerra russa. O oceano não é mais um vazio sem lei onde navios fantasmas podem se esconder atrás de empresas de fachada e transponder-se falsificados. A mensagem enviada do convés do USCGC Monroe para o Kremlin e, de fato, para observadores em Pequim e Teherã, é cristalina. Se você navegar na sombra, será trazido para a luz. A soberania é respeitada, mas o abuso do direito marítimo não será mais tolerado. No entanto, devemos permanecer realistas. Esta vitória tática, sem dúvida, convidará uma resposta estratégica. O urso foi provocado no seu próprio quintal.
Quer essa resposta venha na forma de cabos submarinos cortados, ataques cibernéticos à logística ocidental ou assédio ao transporte marítimo da OTAN, uma coisa é certa: as águas de 2026 estão prestes a ficar muito mais agitadas. O tabuleiro de xadrez mudou, as peças estão se movendo e, como sempre, estaremos aqui para rastrear cada manobra. Se você valoriza a inteligência naval profunda e sem filtros e quer ficar à frente da narrativa dominante, desdobre o seu apoio agora. Clique no botão de inscrição, ative o sino de notificação e junte-se à nossa sala de briefing. Este é o Comando Naval.